O tema de hoje, então, cuidando de si mesmo e dos relacionamentos. Que eu me lembro, já é pelo menos a quinta vez que eu estou aqui nesse salão tratando com vocês de temas de desenvolvimento pessoal. Quando a gente fala desenvolvimento pessoal, a palavra já está nos dizendo o que ela significa. Desenvolver. Bom, vamos puxar para outra palavra. Despir, a gente já sabe o que é, hein? É tirar a roupa. E desenvolver? Já ficou fácil para você. Tirar os envoltórios, o que envolve. Então, olha o que é desenvolvimento humano, gente. Não é praticamente uma aquisição, é um despojamento, é uma simplificação. Aí eu me lembro de um princípio taoísta, lá, do taoísmo, Confúcio, na China, que diz assim: um homem de conhecimento acrescenta uma coisa a cada dia. Um homem de sabedoria retira uma coisa a cada dia. E a nossa cultura ocidental ela é tão acumulativa, né? A gente é de acumular, é de colocar conhecimento sobre conhecimento, e de repente esse conhecimento, não estou dizendo conhecimento da alma, mas esse conhecimento intelectual, esse conhecimento muito da informação, né? No qual vocês, inclusive, na própria profissão, têm que estar atualizados. Mas existe um outro conhecimento que ele vem de um despojar, de um simplificar. A palavra simplicidade também, ela me encanta, a etimologia dela. Simples é aquilo que tem uma dobra só. Quando você fala que uma coisa é simples, uma dobra só. Bom, aí eu me lembro agora de uma música também, do Milton e do Brandt, que diz assim: já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino, quantas vezes se escondeu. Então nós temos, para nos desenvolver, que tirar umas capas, que tirar o que a gente chama na psicologia de mecanismos de defesa, de proteção, que a gente foi acumulando ao longo dos anos. E isso vai nos descaracterizando. Porque se nós queremos cuidar da gente, é cuidar de quem? Eu pergunto. Da sua persona? Persona não é pessoa. Persona vem lá do teatro grego, romano também, persona. Aquilo que é ampliar o som, é a máscara. Aquilo que se coloca, porque não tinha instrumentos de microfone, então naqueles teatros, aqueles anfiteatros, os anfiteatros, que tem uma forma até mais acústica, mas a persona era colocada na frente da cara da pessoa para ampliar o som. Só que ao mesmo tempo ela constituía um personagem. Tanto é que a palavra personagem, personalidade, tem tudo a mesma etimologia, a mesma raiz. Persona. Aqui está uma, inclusive hoje, vestida a caráter, de terno. Por quê? Porque esse ambiente aqui me convida a ser assim, mas eu não sou assim o tempo todo. Eu visto bermuda, visto calção, eu tenho pijama, Eu, em determinados lugares, eu tenho uma roupa mais despojada, porque a gente vai mudando as personas conforme os ambientes. E o legal é quando a gente pode mudar as personas e saber que você não é nenhuma delas. Você se utiliza delas. Mas quem é você? Por isso que o cuidar de si, a gente tem que ter essa primeira reflexão, porque é cuidar de quem? Quem que é o si mesmo? Quem é você? Quem sou eu? Essa é a pergunta existencial, máxima. Quem sou eu? Conheça-te a ti mesmo. Quem é você? Você é mãe? Você é avó? Você é juiz? Você é desembargador? Você é garçom? Aqui tem várias pessoas com vários papéis.
Então eu falei de papéis. Você não é juiz. Isso é um papel, é uma profissão. Mas só que às vezes essa persona vai nos incorporando tanto, que a gente tem uma dificuldade de largá-la. Eu estou falando uma coisa exagerada aqui? Eu já fiz muitos trabalhos nos fóruns do interior. Então, um juiz no interior, gente, vocês sabem mais do que eu, hein? Ele tem ele manda prender, manda soltar, manda fazer isso, manda aquilo. É ele e o padre, o gerente do Banco do Brasil, antigamente, hoje não mais. Eram as pessoas assim, o delegado, o prefeito, eram as autoridades, né? O padre, falei do padre, isso mesmo. Então eram autoridades. Então, já pensou essa pessoa no clube, como é que ela... Será que ela ficava à vontade de botar uma bermuda? Não, é difícil. Talvez uma calça comprida diferente, mas talvez iria até de blazer, talvez tiraria a gravata, para não ficar... Enfim, essa dificuldade de sair da persona, e as pessoas vão dizer, uai, fica com uma intimidade, o que é isso? Ficar mais próximo. E então a gente acompanhou por um tempo, alguns com dificuldade na hora de aposentar. E muitos aqui já são, aliás, se não todos aposentados, talvez. Aposentar. E aposentar significa não ser mais aquela profissão. Agora você vai ser você mesmo. E quem é você? Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão e me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria. Então você vai ser convidado a ser esse menino, essa pessoa original. Mas isso pode ser difícil, porque ela talvez não me dê a segurança que a persona dá, não me dá o olhar do outro que a persona dá, porque estão olhando para quem? Quem é você? Cuidar de si. A gente tem que ter essa coragem de tratar disso, de tocar nesse aspecto que a gente chama existencial, filosófico, psicológico, né? Porque é aí que está a nossa felicidade. Porque a gente não consegue ser feliz de verdade na persona. A gente só consegue ter felicidade de alma. É o que a gente chama de felicidade autêntica. Que ela não depende do olhar do outro, ela não depende do prestígio, ela depende apenas de uma sintonia de você com você mesmo, que lhe traz uma paz também. Senão a gente vai ter que ficar segurando a peteca, ficar segurando essa imagem que a gente foi criando da gente mesmo. E agora é tempo disso. Eu estou falando aqui para um grupo, pelo menos a grande maioria, aposentados, sim ou não? Né? Para não dizer que 99%. Então, vamos dar uma relaxada, né? Vamos buscar agora, já não tendo mais essa pressão, essa demanda profissional da persona, podemos agora investir mais, com mais afinco, dentro da gente mesmo, em nós mesmos, no quem somos nós. Tem uma ondinha aqui que ela vai nos ajudar, quer ver? A brincar com isso aí. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Isso aqui, veja bem. Aqui temos uma metáfora e ao mesmo tempo uma fábula. Onde tem uma ondinha no mar da vida.
Aqui é o mar da vida, o mar. Inclusive até usamos essa expressão, a vida é como um mar, como uma onda no mar, o mar, onde nós somos as ondas do mar. É uma metáfora muito interessante, porque ela tem a ver com o holismo, coisa holística, ela tem a ver com essa até no cristianismo, esse chamado corpo místico de Cristo, por exemplo, né? No cristianismo é usar essa expressão, corpo místico de Cristo, quer dizer, um só corpo, somos um, somos unidos, somos ligados. Jesus usava inclusive para assim, eu sou a videira e vocês são os galhos, os ramos. Quer dizer, há um tronco e há galhos e há frutos, então existe uma unidade nisso tudo. Então o mar, ele dá essa facilitação de entendimento para isso. E aqui somos nós, como as pessoas ou as individualidades, há umas maiores, outras quebradinhas, outras menores, e assim é o mar da vida. Uns mais jovens, uns mais velhos, uns mais gordos, uns mais magros, uns mais ricos, uns mais pobres, uns mais estudados, uns menos estudados, e assim é. Mas tudo isso que eu estou falando são formas, e portanto passageiras. Porque ninguém nasceu mais magro, mais gordo, ninguém nasceu mais rico, mais pobre, mesmo que tenha nascido em berço de ouro, mas ele nasceu nu, ele nasceu igualzinho. Tem até uma história interessante de um sábio que estava assim num campo de batalha, no meio de umas ossadas assim, e ele sabia que um príncipe, que era muito orgulhoso, muito vaidoso, iria passar para sua comitiva para fazer uma homenagem ao seu pai que havia morrido no campo de batalha. Pois não é que esse sábio estava ali no meio de um monte de ossos, revirando ossos, e quando a comitiva percebeu, esse sábio se aproximou, e o príncipe assim reconheceu o sábio e lhe dirigiu uma palavra: bom dia, sábio, o que você está fazendo aí no meio das ossadas? E ele assim, sabendo, querendo já dar uma dica, né? Disse assim: não, estou aqui tentando ver se encontro os ossos do seu falecido pai, mas no meio desses ossos todos aqui está difícil, porque são todos tão parecidos. Os fêmures, as tíbias, os crânios, não tem nenhum escrito rei aqui, ele não veio carimbar. E aí o príncipe, como se quisesse dizer, somos tão parecidos, nessa identidade, nessa essência, mas isto estava confundindo a ondinha, olha ela aqui. Oh, como sofro, as outras ondas são grandes, eu sou pequena, algumas estão em ótima situação e eu sou tão desprezível. Dê uma olhada se não está aqui uma das causas do sofrimento humano. O que seria essa causa, não a única, mas uma causa bem substancial do sofrimento humano? O que ela está fazendo? Por que ela sofre aqui, na verdade? Oh, como sofro, as outras ondas são grandes, eu sou pequena, umas estão em ótima situação e eu sou tão desprezível. Qual é a causa do sofrimento dela? Fala aqui para mim no microfone, por favor. Ela está se comparando. Exatamente, comparação. E eu vou lhes dizer uma coisa agora. Quando a gente não se dá conta do quem somos nós por dentro, e nos percebemos apenas pela persona, pela forma, pelas situações da vida, quando a gente está focado apenas na aparência e não na essência, uma coisa é inevitável: a gente vai comparar. Porque quando a gente está preso na forma, a gente valoriza muito a forma. Então a gente compara. Ah, o outro está mais, a outra é promovido. Ah, o outro já é isso, né? Nossa, eu que merecia. Ah, mas o filho da outra, foi lá, o meu não foi. Ah, quanto que é o carro dele? Você trocou de carro? O meu eu não troquei ainda não. Você conseguiu. E assim vai. Compara peso, compara idade, compara estudo, compara se já fez mestrado, já fez doutorado. Vai num congresso científico para você ver. É comparação direto. Se você tem só graduação, você não vai nunca ir para uma mesa. Você vai ter só um banco lá para você sentar.
Mestrado já pode ser que você suba um pouquinho. Doutorado é garantido, você não pode ter nada para falar, mas tem doutorado, senta aqui. Gente, eu trabalhei 14 anos no FMG, vi isso tudo lá. Muitas vaidades acontecem por causa da comparação. E junto com a comparação, quem que vem assim, a tiracolo, sem jeito de não vir? É inevitável que venha na comparação um dos 7 pecados capitais. Isso, vamos dizer, vocês foram rápidos no gatilho, porque a inveja depende da comparação o tempo todo. O tempo todo. Agora, a gente pensa, eu também pensava, até não muitos anos atrás, até pouco tempo, que a gente invejar significa querer o que o outro tem. Ah, que inveja, você vai viajar e eu ainda vou ficar por aqui esse ano. Ah, que inveja, você está podendo caminhar e eu não estou podendo. Ah, que inveja, você mora numa casa e eu estou aqui preso nessa parte. A gente fala isso, que inveja, achando que é querer o que o outro tem. Isso é o jeito de não saber o que é inveja. Não é isso, não. A palavra inveja, etimologicamente, vamos lá, invidere, não ver. Inveja é quando não vê. E o que não vê quem tem a inveja? Ou quem tem não, vamos consertar. Quando temos, porque isso é geral. Geral por quê? Não estou falando que você é invejoso, estou dizendo que isso é um dos 7 pecados capitais, gente. Isso é humano. E enquanto nós não tivermos esse conhecimento assim muito transparente de nós mesmos, ter a inveja é quase que uma consequência. E o que é inveja? Vem da comparação. E eu pergunto, quem não compara aqui? Quem não compara? Compara corpo, compara cargo, compara coisas da vida, enfim, comparações. E essa comparação sempre te deixa ou por cima ou por baixo, o que gera sofrimento. Ou ansiedade, porque se você está por cima, tem medo de dizer, daqui a pouco, quanto tempo que eu vou ficar? E aí pode ser que passe por baixo. E também quando você está por cima, você sempre está pensando se tem algum acima, né, de você, e aí fica essa situação. Por que a gente está dizendo isso? Porque isso são apenas sintomas. Falar da inveja não é problema nenhum. Inclusive, uma das coisas do autoconhecimento é conhecer as nossas sombras. Ou você acha que nós só temos luz? Que nós só temos um lado bom? Não, nós também temos as nossas sombras, as coisas que nós ocultamos de nós mesmos até. E inclusive quando a gente tem essas sombras ocultadas em nós mesmos, a gente tem muita facilidade de ver no outro. Aí nós vamos compreender o preceito do Evangelho que diz assim: você que vê o cisco no olho do outro, vá primeiro tirar a trave que está no seu. Isso é simplesmente um fenômeno de projeção, explicado de uma maneira espiritual. Ou seja, quando a gente tem muito incômodo em ver coisas no outro, não estou dizendo a 100%, mas praticamente mais de 90% desses incômodos de ver o cisco no olho do outro, muitas vezes tem a ver com coisas em nós que nós não vemos em nós mesmos. E que introjetamos, que a gente meio que deixa debaixo do tapete. Mas a psicanálise explicou isso. Quando a gente introjeta, o próximo passo é projetar. Introjetar, projetar, introjetar, projetar. Por isso que o autoconhecimento ele depende muito do outro. Na convivência humana, é ótimo a gente conviver com o outro e perceber aquelas coisas que geram atrito, que nos incomodam. O que a gente normalmente faz com as coisas que nos incomodam? Isso é seu. Resolva. Você. E assim é. Gente, para isso não precisa aprender não, isso já vem de fábrica. Isso já vem de fábrica. O problema é seu. Tanto é que o que a gente quer mais que aconteça é que o outro mude, Se perguntar assim, quem quer mudança? Todo mundo levanta a mão. Se perguntar, quem quer mudar? Ninguém levanta a mão. Mudança a gente quer muito, principalmente a de quem? Dos outros. Do filho, do marido, da mulher. Todo mundo tem uma listinha de mudança do outro, não tem?
Aí ele precisava de ser mais assim, ele precisava. Perguntar para os homens, ela precisava. Ela podia. Não é o caso aqui de vocês, que já estão uma quilometragem assim, mais polida, mas já são mais... Será? Todos nós. Então, quando a gente fala cuidar de si dos relacionamentos, uma coisa é conjuminada na outra. Porque os relacionamentos funcionam como espelho para a gente também. Só que a gente não aprendeu a fazer isso. A gente aprendeu a ver o outro lá fora, como o outro, isolado, separado, e não como uma parte da gente mesmo. Mas isso é uma outra história. A Ondinha está aqui comparando, por isso sofre. E ela também é agora. Só para a gente terminar aquela reflexão sobre a inveja. O que é inveja mesmo? Quando a gente não se vê e, consequentemente, não se vendo por dentro, a gente vai para fora, para o lado de fora, e aí vê só a capa, e aí compara. O que normalmente acontece quando a inveja está nos atacando, está nos pegando muito? Isso já vem da sabedoria, da sabedoria rabínica, por exemplo. Tem um autor que eu gosto muito de ler, que é o Newton Bonder. Ele é um rabino, lá do Rio de Janeiro. Então ele tem um livro só sobre a cabala da inveja. Né? Se você ver, por exemplo, no YouTube, você vai ver lá o Leandro Carnal, que está careca de saber, né? O Leandro Carnal tem uma palestra só sobre inveja, naquele CPFL Cultura, onde ele fala cada dia vem um dos filósofos falar sobre pecados capitais, e ele falou sobre a inveja. Ele ficou 50 minutos falando sobre isso que eu vou dizer para vocês aqui agora. Que a inveja é uma corrupção do bem. Por quê? Porque quando a gente inveja alguém, a boa notícia não nos felicita, e a má notícia nos felicita. Por isso que ela é corrupção do bem. Por isso que a inveja, ela é perniciosa para nós mesmos. E por isso que ela é o pecado mais vergonhoso que existe. Por que ele é vergonhoso? Porque ele é inadmissível. Como é que eu vou admitir que eu me regozijo com a má notícia? O que uma pessoa que acabou de perder nas ações da Bolsa de Valores, qual que é a notícia que ele mais quer receber? Que os outros se deram bem? É isso que ele quer saber? Ah, não, perdeu também? Ah, você perdeu também? Ah, ainda bem. Sim ou não? Confere? É aí que ela mora, gente. É aí que ela mora. De repente, você está vendo a vizinha, ou a cunhada, se preparando para ir para Miami. Nossa, aquela história, ele já faz mala, e você não vai. E você gostaria muito de ir, mas não vai, por vários motivos. E aí ela só está contando, você até ajuda, você apoia, você fala assim, bobagem, senhor, nada, tá tudo muito caro lá também, né, tal, não vai comprar essas coisas todas, você está pensando, não, até que você tem uma notícia assim, deu problema no passaporte, não vai. Eu te pergunto, você está afundando de tristeza? Não. É aí que ela mora. São tantas coisinhas miúdas, roendo, comendo, arrasando aos poucos, essa miudeza mesmo. Por isso que a inveja ela também é simbolizada por uma espécie assim de uma cobrinha esguia, que a hora que você vai olhar para ela, ela esconde, porque ela precisa de não ser vista, invidere, não ver, para ela atuar. E aí ela corrompe o bem. Porque todo mundo quer um mundo melhor, todo mundo quer felicidade, tudo de bom para você, mas a inveja não deixa isso rolar, não. A gente quer tudo de bom, sabe para quem? Para quem a gente é irmão. Um filho, você inveja um filho, mas tem mãe que inveja, tem pai que inveja filho. Até a música Como os Nossos Pais foi criada em cima disso. Por isso cuidado, meu bem, há perigo na esquina, eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Ou seja, até aqui eu vou, meu filho, até aqui você vem, mas não passa de mim não. Tem muito chefe que inveja os seus subordinados quando ele começa a ficar mais sabidinho, como se fosse tirar meu lugar. Eu preferiria que ele não soubesse do que soubesse.
Mas um verdadeiro mestre, um líder, ele fica feliz quando os seus subordinados, inclusive é uma máxima da liderança, da reflexão das lideranças, quando a gente diz assim, o líder é aquele que forma outros líderes. Mas tem muito líder que não é líder, ele é chefe, ele bloqueia os outros, para que não me passe. Isso é inveja. Ela cerceia o bem, ela cerceia a promoção humana, por causa das nossas fragilidades, gente, só isso. Como diz, é pecado, mas você não tem que ficar culpado disso, não. Tem um psicanalista que chama Dr. Norberto Kepp, vale a pena se vocês quiserem pesquisar um pouco disso aí. Ele tem um livro que chama A Origem das Enfermidades. A Origem das Enfermidades. E ele advoga, com muita argumentação, que uma das maiores causas das enfermidades é o sentimento de inveja, por causa dessa corrupção que tem do bem. E como ele corrompe o bem na gente, na alma, ele nos degenera. E a doença vem como um sintoma da degeneração espiritual, mental. Qual que é o antídoto para a inveja? Falar dela, tomar consciência dela, botar uma luz na cara dela. Eu senti mesmo. Hoje mesmo eu recebi um fincãozinho dela. Eu estava lá bem, vendo meus e-mails, e de repente eu vejo lá um anúncio de... Eu sou palestrante, né? 30 anos, vivo disso. Eu tenho muitos colegas palestrantes, então você imagina no nosso meio como que é. Quem vai ser convidado, quem foi, quem é, quem não é, etc. Então de repente eu tenho um amigo, fiz amizade com ele, um palestrante muito querido, lá da Paraíba. Nós fizemos muito congresso juntos, professores, a coisa toda, assim, de viajar junto, de rir, de contar piada, de fazer aquela coisa toda, de brincar. E de repente ele está aparecendo muito nas redes sociais. É o Rossandro, não sei se vocês até viram, ele é inclusive espírita, tem muita palestra sobre perdão, e ele é muito espiritualista também, essa coisa toda. Pois não é que hoje tem lá uma pequena divulgação lá de São Paulo, pela primeira vez, Mário Sérgio Cortella e Rossandro Kinslen, que é o nome dele, estarão juntos. Rossandro? Com Mário Sérgio Cortella? Mário Sérgio Cortella, a gente sabe quem é, a grife dos palestrantes. O Rossandro é meu companheiro, e ele já está lá. Eu nunca tive com o Mário Sérgio Cortella fazendo uma dobradinha, não. Aí eu senti uma dor, é o rabo da bicha, da raia, pegou. E aí eu senti, um desconforto, O que eu fiz na hora? Fechei o olho e dei tratamento. Primeiro, fechei o olho não para ela, fechei o olho para mim, para eu me interiorizar. Assim, aí eu abençoei o Rossandro. Vai com Deus, meu irmão, vai divulgar a sua mensagem, a nossa mensagem. Quem sentiu isso aqui foi um lado de mim que talvez você esteja se sentindo um pouco para trás, um pouco ondinha. Como sofro, uns são tão grandes, eu sou pequeno. Todos sentimos assim. Por isso que é interessante, todos estamos sujeitos a essas questões. Agora tem uma diferença entre as pessoas. Alguns observam e outros não. E quando você não observa, ela campeia. Por isso que o Pequeno Príncipe, no livro de Saint-Exupéry, fala assim: todas as manhãs, depois que você fizer a sua toalete pessoal, faça também a higiene do seu planeta, porque as ervas daninhas e as roseiras se parecem muito no começo, mas não cuida, não se vigie, na expressão bíblica, vigiai e orai. Não se cuide, fica só trabalhando, só fazendo as coisas, só se ocupando, só na fase ação, só no lado Marta, porque tem um lado Maria. Conhece essas irmãs de Lázaro? Onde é que Marta ficava o tempo? O que a Marta queria fazer mais?
é cozinha, é os afazeres da casa. E eu pergunto, quem é que não tem nada para fazer? Todo mundo tem que fazer, é uma fazeção. Sua casa, você tem sempre o que fazer na sua casa. A que acabou de arrumar um lado e arrumou o outro, esse lado já está desarrumado, já pelo menos poeira tem. Mas todos precisamos desenvolver um lado Maria, que é aquele que fica aos pés do mestre. E Marta incomoda, não incomoda? Porque esse lado nosso assim, mestre, repreenda minha irmã, está folgada demais, está à toa. Vem cá para me ajudar aqui. Marta, repreendeu, mas a Marta. Almoço tem todo dia, minha filha. Casa tem todo dia. Processo tem todo dia. Tem ou não tem todo dia processo, juiz? Todo dia tem processo. Se um juiz falar assim, não, deixa eu acabar meus processos, depois eu vou cuidar de mim. Como é que ele vai cuidar dele? No cemitério. E às vezes vai ser o juiz mais atarefado do cemitério. Tem uns que são o sujeito mais rico do cemitério, também tem essas coisas. Mas está morto do mesmo jeito. É osso, igual aquele lá daquele campo de batalha, do mesmo jeito. Se não desenvolver o lado Maria, que é esse lado que cuida do interior. Essa é a demanda do momento, pessoal. Mais do que tecnologia. Ótima tecnologia, estamos até usando dela aqui. Mas a nossa sede maior não é de tecnologia. Nós não precisamos do último iPod ou do último iPhone de última geração. Tá bom que você tenha as melhores ferramentas, mas o mundo está sedento do que a gente chama de espiritualidade, que é diferente de religião. Tem muita religião, inclusive, que sufoca a espiritualidade das pessoas. Porque espiritualidade é buscar esse encontro com o si mesmo, esse si essencial, e que quando você começa a se aproximar, porque a gente nunca chega nele totalmente, a gente vai só descascando a cebola, né? Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, vai botando as capas, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia, e há que se cuidar do broto, para que a vida nos dê flor e frutos. Ele chama de coração de estudante. E sabe o que é coração? O que é o coração de estudante? É o que ele começa dizendo lá no início da música. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. E ele dá um nome para essa coisa. Ele chama de a folha da juventude. É o nome certo desse amor. A folha da juventude. O que é a folha da juventude? Hein, meu irmão? Aquilo que não morre, aquilo que é eterno, aquilo que é sempre jovem. Você não tem uma sensação de que você é sempre jovem por dentro, não? Você olha para... Minha mãe tem 82 anos. Ela falou isso 2 semanas atrás, assim. Pois é, Júlio, você está falando essas coisas aí, porque quando eu faço essas coisas, né, lá com ela também, tudo. É assim que eu me sinto, eu olho no espelho e eu vejo uma menina. Essa menina que olha no olho. Porque se a gente olhar vai olhar as mochibas lá, as peles, as pelancas, vai olhar um monte de coisa, os cabelos brancos, que agora já não está pintando mais, ela pintava até uns 6 anos atrás, agora ela deixou branco. Vamos deixar. Mas se ela olhar no olho, ela vê a menina. Por isso que o olho é a janela da alma. Não é assim? O olho é a janela da alma. E o que a gente menos faz quando olha para as pessoas é olhar no olho, não é assim? A gente dá uma escaneada no corpo, assim, nas roupas, na grife, no sapato. Tem gente que olha, tem o pé, tem que olhar o pé das pessoas, porque se o pé tomar bomba, nem olha o resto. Não é assim? Olha a mão, olha o cabelo. E quantas pessoas olham a cor da pele? Já é a primeira seleção que faz. Para poder dizer a esquerda ou a direita. Outros não olham não, mas perguntam. E aí, o que você faz? Estudou? Porque desde pequeno falaram para ele assim, se você não estudar, você não vai valer nada.
Então a gente foi criando uma espécie de uma referência muito forte de que as pessoas que valem mais são as que estudam mais. Eu te pergunto, não é que é errado, não é que não tem um certo peso, mas eu te pergunto, é esse o valor de uma pessoa? É o grau de estudo que ela tem? Eu estou cansado de ver gente estudada e mal educada, porque quem tem muito estudo não quer dizer que tem muita educação, não, nem ética, nem cidadania, nem uma consciência humana, até quando a gente se refere às pessoas. Olha aqui, é provável que no meio que vocês vivem, nos trabalhos, vocês já tenham ouvido muito essa expressão, fulano, ao juiz, fulano é muito humano. Até condecora o sujeito humano, como se não pudesse ser, né? Pudesse ser diferente. Mas olha essa expressão que a gente reserva, não é para todo mundo que a gente fala, não, hein? Não é para todos, a gente reserva como se fosse assim, uma condecoração, como se fosse uma chancela que a gente quer dar para determinadas pessoas. Fulano é uma pessoa muito humana. Me diga as características dessa pessoa, então. Status que ela tem, por isso que ela é humana. Estudou muito, mais rica do que os outros, mais bonita, mais jovem, mais velha. Também não. Tem sobrenome importante, porque tem gente que acha que se tiver um sobrenome estrangeiro é mais importante que se tiver só Pereira. Você acha que isso é bobagem? Não. Está lá nos nossos bastidores, querido. 2 L's, W's, e botamos para dar um grau na pessoa. Eu conheço famílias, inclusive, que inventaram um sobrenome novo a partir dessa geração. Inventaram. Para ver se melhora o status da pessoa, porque só esse sobrenomezinho aqui, Fulano, comum, Silva, Pereira, Machado. Mas se for Sofonov, se for, nem que seja um Gutenberg, qualquer coisa. Gente, vou falar de mim. Estava eu procurando um doutor para fazer um eletrocardiograma, porque eu ia fazer um teste ergométrico. E para fazer o teste ergométrico eu tenho que fazer um eletro. Convênio da Unimed. Vamos fazer no cardiologista, né? Porque é onde faz. Agora, para fazer um teste ergométrico, não precisa nem ser médico cardiologista, um técnico faz um exame de eletrocardiograma. Não é questão prática, técnica. Ele não vai nem ser ele que vai interpretar, ele só vai fazer, não é isso? Bom, a maquininha já fala, e hoje eu tenho até resultado automático para o computador, não é assim? Pois está aqui esse que vos fala. Escolher um entre 200 que tinham lá no catálogo. Me dá uma referência lógica para eu escolher um. Lógica. Olha que tem médico da cidade toda. Eu moro lá na Cidade Nova. O que você acha que seria um argumento lógico, uma maneira lógica de escolher um médico para fazer um eletro? Perde casa, gente. Porque eu vou lá na Zona Sul, atravessar a cidade para fazer um eletrocardiograma aqui perto mesmo. Faz sentido isso? Tá. Me dá um outro argumento lógico se a pessoa quiser assim, um médico com mais experiência. Pelo nome não. CRM. Porque abaixo do nome normalmente tem o CRM do médico. Você vai escolher um menorzinho ou um maior? Menorzinho. Porque se ele for um número menor, significa que o sujeito entrou primeiro. Ele é um dos médicos mais velhos. Tudo bem, lógico. Mas esse que vos fala aqui não estava olhando nem bairro, nem rua, nem CRM. O que eu estava olhando? Sobrenome. Eu até que me dei conta. Isso é autoconhecimento. Isso é examina-te a ti mesmo, conheça-te a ti mesmo. Me dei conta de que na hora que eu estou lhe folheando, eu estou caçando um sobrenome. Porque uma parte em mim, um dos elementos da minha educação, do condicionamento social que todos recebemos,
me fazia crer que alguém com um sobrenome mais, sei lá, diferente, fosse melhor do que os outros. E assim vai, meu querido. Isso é só a ponta do iceberg. Tem um monte de outras coisinhas que nós começamos a atribuir valor às pessoas pela capa. Mas aí a ondinha fala assim com a outra: você acha que sofre porque não viu claramente a sua forma original? O quê? Não sou uma onda? Então o que sou? Como não sou uma onda? Eu não sou filho de fulano? Eu não sou isso? Eu não moro aqui? Enfim, ela começou a falar da forma. Eu não sou uma onda? Onda é uma forma. E por isso você está sofrendo, porque você se compara, mas porque você esqueceu quem você é. Então quem que eu sou mesmo? Como é que a gente responderia para essa onda na metáfora do mar? Quem é ela? Água. Você é o mar. O quê? Uma onda é apenas a sua forma temporária. Você é água. Água. E ela leva um susto. Até olha para dentro, ela até olha assim, envesgado para dentro, assim: água? Sim, quando perceber que a sua essência é água, não ficará confusa em relação a ser uma onda e deixará de sofrer. Ah, entendi. Olha aqui, ela continua do mesmo tamanho, do mesmo jeito. Ela não engordou, não emagreceu, não ficou mais rica, não ficou mais pobre, não estudou mais, não estudou menos, nada disso. Não estou dizendo que não seja importante, mas não é isso que define o valor de uma pessoa e nem a sua identidade principal. E se a gente não está a caminho dela, nós vamos sofrer. Porque a sua alma quer se expressar. E não importa o que você fez para poder ficar longe de casa, você tem que voltar para casa. O Dr. Eduard Bach, que criou os florais de Bach, o preceito fundamental dos florais de Bach, que também é a mesma coisa da homeopatia, é que a doença, ela é um conflito entre a personalidade e a alma. Só que a nossa medicina ocidental não enxerga dessa forma. Aliás, não estava enxergando, mas já está caminhando a passos largos para isso, para essa integração corpo-mente. Quando a gente tem uma persona muito distante do seu original, da sua identidade mais essencial, a gente está muito distante. E aí a gente fica estressado, fica ansioso. É como se a gente não tivesse sido a gente ainda. Então a vida cobra um preço. E muitas vezes as doenças, os sofrimentos, os atropelos da vida, eles funcionam como despertadores, como lâmpadas num painel de um carro, avisando: o óleo está baixo, ou a água está fervendo, ou corrige, volta. Por isso que quando a gente começa a retomar esse caminho de retorno, como um filho pródigo, que foi para aí, para viver a vida do seu jeito, achando que fazendo isso ou fazendo aquilo ia se dar bem. Não, a gente não tem jeito de se dar bem fora de nós mesmos. A gente não tem jeito de se dar bem na persona. Às vezes a persona até se dá bem, mas à custa de muita angústia, de depressão, de tristeza. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Mas às vezes a gente está tão treinado, está tão endurecido, está tão preso na autoimagem, na persona, que a gente nem escuta. Por isso que nós temos que fazer essas reflexões como essa aqui, são brechas para poder sensibilizar as pessoas para esse caminho, do que a gente chama caminho do coração. O Gil tem uma música muito legal também que convida isso. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz,
tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que afrouxar os nós do sapato, da gravata, dos anseios, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, eu tenho que deixar esse mundo aí fora por um momento, eu tenho que deixar esses compromissos, esses papéis que eu desempenho, eu tenho que deixar de ser um dos 7 anões, porque os anões são os papéis que a gente desempenha. Tem zangado, tem mestre, tem feliz, tem um tanto deles, pode escolher, 7 a 7 vezes 70, para ser um pouco a Branca de Neve. Branca de Neve não é uma mulher, ele está representado por uma mulher. Branca de Neve é o feminino que há dentro de nós, é o coração, é o sentimento. Por isso o Gil também, que para mim ele é um poeta e ao mesmo tempo um sábio, escreveu a música Super-Homem, que diz a mesma coisa. Um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, só o lado masculino, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu pudesse ter. Que nada, minha porção mulher, que é o feminino, e que os orientais chamam mais adequadamente o lado yin, que tem o yang e o yin. Aqui quando a gente fala homem, mulher, masculino e feminino, a gente atribui a sexo, tudo, então aí banaliza. Minha porção mulher que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora, é o que me faz viver. Muitos de nós vamos desenvolver esse lado do sentimento mais velho, talvez, o homem principalmente. A mulher também precisa desenvolver o lado do sentimento. Ah, mas você acha que a mulher é... Não, mas a mulher já é sentimento. Não, a mulher ela se desencaminhou pelo lado emocional, porque ela ficou atropelada pelas emoções, e emoção não é sentimento exatamente. As emoções são reatividades que têm a ver com sensibilidade e tudo mais, mas o sentimento ele vem desse encontro com a gente mesmo interno, que é um alinhamento. Hoje estou convencido que o sentimento é um só. Emoções são várias. Tem raiva, tem medo, euforia, até depressão, tudo tem vários nomes que você pode dar para as emoções. E o sentimento é um só. Deixa eu compartilhar com vocês essa ideia minha. Se quiser, pega. Se não quiser, deixa para lá. O sentimento é um só. O amor. O amor. Quanto mais a gente está aproximado do amor, porque o amor é a nossa constituição mais original, dele viemos. A gente não fala que Deus é amor? Sabe onde é que você está mais próximo de você mesmo? É quando você está próximo da frequência, da vibração do amor. Por isso que o nosso corpo se alegra, a nossa criatividade, o nosso entusiasmo aumenta quando a gente entra na vibe. Vibe, vocês conhecem a palavra, né? Vibe, na vibração. É um cacoete, uma gíria jovem. Eu peguei deles também. Entra na vibe, não é isso? Na vibração do amor. Por isso que São Paulo falou magistralmente na carta aos Coríntios: posso falar a língua dos homens e dos anjos, posso vender minhas coisas, meus objetos, minhas posses, dar tudo para os pobres, posso queimar meu corpo em função de uma causa nobre, mas se não tiver amor, não importa, não vale nada. É como um sino que soa, é oco, é só monstruário, só aparência. Da mesma forma que depositou milhões na urna, uma viúva pobre depositou centavos, e Jesus perguntou: quem deu mais? Pelo lado das aparências é só contar o dinheiro, quem deu mais? Aqui, 1 milhão. Mas Jesus foi categórico assim: ela deu mais, porque a oferta dela foi mais sincera, porque ela deu até do que precisava, e ele deu o que estava sobrando, e ainda esperou juntar bolinho para dar. Deu perto das pessoas, e ela deu envergonhada no cantinho ali, numa urna dos pobres. Quem deu mais? Só quem tem o olhar do coração
porque o essencial é invisível aos olhos, como diz já o Pequeno Príncipe também, é que é capaz de perceber isso. E a gente vai distanciando muito do caminho do coração quando a gente fica muito na aparência e muito só na lógica. Ficamos numa vida materialista demais. E aí a gente sofre. Não tem como não sofrer. Porque a gente saiu do centro, a gente ficou na periferia, ficou na superficialidade. Quanto mais a gente pratica amor, quanto mais a gente pensa amor, quanto mais a gente experimenta amor, mais a nossa vibração ela se harmoniza. E o contrário, quanto mais a gente se distancia do amor. Com o quê? Me fala um jeito de distanciar do amor. Aliás, vamos falar um jeito de aproximar, melhor. Me fala um jeito de aproximar do amor. Quando é que a gente se aproxima mais do amor? O que é o amor? Me diga alguns ingredientes do amor, que você acha assim, isso está condizente com a vibração do amor. Quando a gente faz isso, quando a gente... etc. Vamos lá, me ajuda aí, por favor. Quando a gente doa, desinteressadamente, já tem uma alegria em fazer isso, porque tem um doar interessado. Network. Cuidando dos meus interesses aqui, vamos fazer uma doação aqui, né? Porque a gente também tem um desconto. Também. Não estou dizendo que ela é ruim, não. Boa, mas fraca de amor. O amor é como você sabe que o amor hoje já é medido em hertz? Sim, senhora. Sim, senhora. Ele tem uma onda, uma vibração, uma frequência. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Aqui já entendi. Ah, entendi. Sou você, você é eu, somos parte de um irmão. Hoje é sabido que o campo eletromagnético do coração ele é 500 vezes maior do que o do cérebro. 500 vezes maior. Ele pode ser medido, inclusive, a 10 metros. Os aparelhos já captam esse campo eletromagnético do coração com mais distância do que as ondas mentais. É sabido que o coração ele tem 400 mil neurônios. E quando estudei biologia, eu não aprendi isso, não. Existe um cérebro no coração também, uma rede nervosa. Ou seja, nós temos dois cérebros, a modo de dizer. Um que é para funções. Esse cérebro aqui, nossa, ele coordena coisa demais. Ele tem que ter muito neurônio, viu? Coordenar digestão, circulação, movimento, um tanto de coisas práticas, coisas boas, importantes. Mas esses neurônios que estão no músculo cardíaco, que não é apenas uma bomba, já foi, mas não é mais apenas uma bomba, ele também tem a chamada da sede do sentimento. E esse sentimento, ele cria uma atmosfera, vamos dizer assim, pela proximidade das pessoas, seja de uma vibração de baixa frequência ou de alta frequência. Isso aqui em hertz, 700, 600. Olha, baixa frequência, 20 hertz, vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, está nessa faixa aqui, ó. Desejo no sentido assim de cobiça, de muita ansiedade de querer as coisas, né? A raiva, orgulho no sentido assim de se sentir separado dos outros, né? De superior, coisa assim, tá? Aqui já começa a melhorar. Coragem, neutralidade, boa vontade, aceitação, razão no sentido assim de uma racionalidade superior, né? Amor, essa palavrinha aqui, ela está colocada aqui. Eu preferiria que ela não estivesse aqui, porque eu acho que tudo isso aqui é amor. Tudo é amor. Tudo é amor. Até aqui tem amor. Tem 50 hertz. É igual aqui. Eu te pergunto, que lugar aqui desse salão que não tem luz?
Todo lugar tem luz, até lá atrás daquele cantinho, lá debaixo daquela caixa. Só tem menos. E quando tem menos luz, a gente chama de escuro. Porque escuro, queridos, não é um fato físico. Não existe, inclusive, escuro. Escuro é um conceito. O que existe é menos luz ou mais luz. Porque a luz é um fato. Com a luz você pode fazer experimentos. A luz tem propriedades. Você já ouviu falar das propriedades do escuro? Você já viu alguma experiência com o escuro? Enquanto um fato físico, ele não existe. O escuro é uma ausência. A mesma coisa vale para o frio. Não existe frio. Existe mais calor ou menos calor. Até o gelo, que a gente fala assim, nossa, está gelado. Tem pouco calor. Se você quer mexer em alguma coisa, é pondo calor ou tirando calor. Porque o calor existe. Tá fácil de entender isso? É estranho. Recebe o transplante de coração. Já tem até filme que fala sobre isso. Ela recebe também memórias da outra pessoa. Não é que ela vai viver a vida da outra pessoa, porque ela tem uma parte cerebral que é onde tem muitas memórias, mas as memórias, tem umas memórias assim específicas que estão guardadas no músculo cardíaco, porque a memória ela não é só cerebral, ela é celular. A própria mente, a palavra mente, ela não é apenas uma coisa localizada no cérebro. A mente é uma coisa muito mais ampla do que algo cerebral. Estão caminhando muito hoje nesse sentido, viu, gente? O coração também, como qualquer outro órgão, também, tá? Mas o coração é uma sede muito especial, tá certo? Muito especial. Então veja aqui, onde nós temos vergonha, temos muito pouco amor, muito pouco, é como se tivesse muito escuro e pouca luz. Aí o que a gente vai fazendo o quê? Aumentar o amor. Quando a gente vai aumentando o amor, a gente vai elevando as frequências, e aí a gente vai sentindo os efeitos dessa elevação amorosa. Saúde, uma alegria interna, uma sensação de pertencimento, de inclusão, de unidade, uma reverência aos outros. Por isso que uma pessoa que ama, ela reverencia as pessoas. Se for um hindu, vai ficar assim, namastê. Namastê, que significa o sagrado que há em mim, saúda, honra o sagrado que há em você. Tem gente que faz isso só de boca para fora. Namastê, namastê, namastê. Mas tem gente que faz mesmo. Namastê. E da maneira como a gente vai se percebendo no amor, a gente vai sentir os efeitos dele. Uma coisa eu sei, quanto mais longe nós estamos do amor, mais a gente sofre, a gente adoece, a gente tem uma tensão. É como se fosse uma corda, um elástico, que a gente, se o amor estivesse aqui no centro, dentro de um tronco, e a gente se afastasse desse centro, desse alinhamento, e fôssemos para outros caminhos, tipo, vamos ser muito competitivo, vamos, cada um cuida do seu pedaço, não, vinga mesmo, é esse mesmo, ele merece, que é isso? Opa, o elástico está tenso. O que é o estresse? Uma tensão interna. Se a gente volta para esse centro, para esse lugar humano, porque quando a gente fala assim, essa pessoa ela é muito humana, o que ela é? Cuidadosa com os outros, solidária, compreensiva, pode ser um chefe, pode ser o que for. Por isso que a gente fala, fulano é muito humano, ele trata as pessoas de igual para igual, ele é uma pessoa generosa, uma pessoa simples, sensível, tem compaixão. Nós estamos falando dos atributos do amor, pessoal. É isso que torna uma pessoa humana. E, consequentemente, a humanidade nossa é a nossa maior garantia de sanidade. Quanto mais longe do humano, e a gente pode se desumanizar, viu, meu querido?
Tanto é que eu sou muitas vezes convidado a fazer palestras nas empresas, e sabe que qual que é a demanda lá no briefing? Júlio, nós estamos precisando de fazer uma humanização aqui dentro. E eu pergunto, nossa, o que deve estar tendo lá então, hein? Estamos precisando de humanizar o ambiente de trabalho. É porque nós estamos afastados do amor. E se estamos afastados do amor, o clima organizacional está péssimo. Está insalubre. As pessoas, inclusive, estão amaldiçoando o lugar onde estão trabalhando. O que piora mais ainda, o astral. Aqui, ó, é baixo astral. Aqui é alto astral. Tudo em função de uma referência que eu estou dando aqui: o amor. Por isso que a gente vai compreendendo. Eu vou compreendendo agora essas coisas todas. Deus é amor. Posso falar a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada vale. Porque o amor, ele é benigno, ele não é invejoso. Eu te pergunto, a inveja é falta de amor ou proximidade do amor? Falta. Porque quanto mais você ama uma pessoa, menos você inveja, porque você se irmana com ela. Você está irmanado. Tanto é que você quer saber quem é amigo seu? Quem que é amigo mesmo? Conta um sucesso seu para ele. Se você vê o olhinho dele brilhando, opa, é amigo. Se você vê ele e fala assim, isso passa, viu? Tá bom. Parabéns para você. Mas assim, como se fosse uma coisa só socialmente, politicamente correta, porque o amor a gente sente. Por isso que homens e mulheres estão convidados a ser quem somos. E quanto mais próximos do amor, quer ser mais próximo de você mesmo? Tem que começar a praticar o amor. Gentileza, tratamento aos outros. Isso vai impactar muito nas relações interpessoais. Ao invés de vingar, eu vou procurar perdoar mais. E para perdoar eu vou compreender. E para compreender eu tenho que me incluir. Porque um dos preceitos do não perdão é eu me excluir do que eu estou vendo no outro, que eu não perdoo, como se eu fosse impecável, como se eu não fizesse nada também, eu fosse. Por isso que Jesus pergunta, atire a primeira pedra. Vocês que estão aí com a pedrinha na mão, atire. Aí alguém lá pode dizer assim, não, mas ela é uma adúltera, a lei diz para apedrejar. Mas eu estou dizendo, então, atire quem não tiver pecado, atire quem não tiver, não pisar na bola também. Ninguém atirou. Mas alguém ainda poderia pisar no calcanhar e dizer, não, mas eu posso atirar porque eu não sou adúltero. Eu tenho outros pecados, mas esse aqui não tem não. É? Aí eu imagino, né? Aí eu faço um exercício de imaginação. Aí eu imaginaria Jesus chegando perto dessa pessoa assim. Então eu posso revelar aqui para as pessoas, eu sei que você não adultera da maneira como ela adulterou, que foi pega em flagrante adultério. Mas eu posso revelar o que você pensa quando você está tendo relações sexuais com seu marido ou com sua mulher? Posso revelar para as pessoas aqui? Eu posso revelar o que você faz com aquelas mercadorias que você vende, que você reserva uma para sua família e outras para vender? Você adultera aquelas lá? Porque tem várias formas de adulterar, viu? Eu lembro de um amigo, me fugiu, olha, nem posso falar amigo, mas na verdade é um consultor que eu conheci, um colega de trabalho, esqueci o nome dele agora, já tem muitos anos que eu encontrei com ele, e ele me contou o seguinte caso. Ele é um consultor de empresas hoje, mas ele trabalhava como engenheiro numa empresa, mas trabalhava vendendo o tempo dele, trocando tempo por dinheiro. Trabalhava naquela base, já chegando, pensando na hora de sair. Trabalhava naquela base, contando quantos feriados que tem e quanto tempo falta para aposentar, porque eu quero ficar livre do que eu faço. Então, está vendendo seu tempo por dinheiro. E aí ele estava vendo uma peça, isso é ele vendo uma peça teatral, onde tinha lá uma prostituta, que ela tinha um freguês, que era um engenheiro também, colega dele, que era da plateia. Mas só que aquele lá era personagem, né? Era um ator.
De repente eles descombinam lá, o negócio não dá bem, a coisa toda, e eu só sei que ele destempera com ela e põe o dedo na cara dela, sua prostituta. Ai não, ele sobe inclusive em cima da cadeira assim, prostituta. Interessante que ele subiu em cima da cadeira, significando o quê? Eu estou por cima, você é mulher lá embaixo. Pois ela também subiu em cima da cadeira e falou: engenheiro. Eu não sei o que aconteceu lá com o ator, não. Eu sei o que aconteceu com o meu colega aqui, que branqueou na hora, ficou pálido, começou a passar mal, teve que sair do auditório, porque aquilo foi um raio na cabeça dele, porque ele se viu na mesma situação daquela acusação que o outro recebeu. O que a prostituta estava dizendo para ele quando falou engenheiro? Porque ela conhece bem a sua freguesia. Ele chamou ela de prostituta e ela chamou ele de engenheiro. Não porque engenheiro seja alguma coisa errada. Mas o que ela quis dizer, hein? Captou a mensagem? Você também vende igual eu. Só que eu ainda sou melhor do que você, porque eu combino e o combinado não sai caro. Combino e entrego. E você faz de conta que combina e que está correndo aí, não. Quem de nós pode julgar? Quem de nós pode? Isso é o caminho do coração, queridos. Quanto mais afastados do coração, mais a gente cultua as aparências, as personas, classifica as pessoas, dá graus de importância. Não estou dizendo que isso não seja um pouquinho interessante. Vamos reconhecer as autoridades, as hierarquias, vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, tudo bem. Mas lá no fundo você sabe que tudo é um grande teatro. Você não sacou isso ainda, não? E que a gente tem que perceber quem somos nós. Fazemos os papéis, tudo bem, mas não podemos pregar a máscara na cara, colar a máscara, porque isso é um atestado de insanidade mental que a gente está dando para a gente mesmo. A saúde vem desse encontro. Só que eles vão dizer que é loucura. Dizem que sou louco por pensar assim, porque alguns já devem estar pensando assim, eu não sei se aqui não, mas acho que eu tenho um pensamento. Mas Júlio, que mundo você vive? Mas na sociedade é assim, moço. Você vai, fica desse jeito que você está vivendo aqui, esse mundo não sei eu, esse passa a perna, tudo mais. Dizem que sou louco por pensar assim, eu sou muito louco, mas eu sou feliz. Mais louco é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Essa aqui é a loucura. Portanto, se a gente quer o que todo mundo quer, a gente quer a felicidade, nós somos condenados à felicidade. Você não tem escapatória, porque o rio vai para o mar, ou ele vai fazer curva, ele vai represar, mas ele vai, existe uma força que te puxa para lá. Existe uma força que te puxa para o lugar mais certo no sentido não de certo e errado, mas ajustado. E quem vai dizer que está ajustado? A vida, seus sintomas, sua alegria, seu humor, seu olhar. É isso que vai dizer. O contrário, se eu estou muito irritadiço, se eu julgo demais, vivo culpando, vivo reclamando, sou muito negativo. Eu conheço um sujeito que ele é negativo do amanhecer ao fim do dia. Não tem notícia que ele não mela.
Esses dias mesmo eu encontrei com ele mora pro lado ali de Itabira, passando, e eu passei na 381, tá cheio de obra lá, não sei se vocês já passaram lá, e eu falei, epa, finalmente, eu acho que agora vai sair essa duplicação. E ele, mas não, isso aí é só na época de eleição. Tem sempre uma negatividade. O que é negatividade? Vê o negativo, não tem nada bom. É aquele que chega e vê uma meia garrafa de cerveja assim e fala, pô, só meia. Enquanto o outro poderia dizer, bom, ainda bem que tem meia roupa. É aquele que sai de casa e vê um estrume de vaca, essa aqui eu já contei tantas vezes aqui, né? E fala assim, cocô. Tem prefeito nessa cidade, não? Não é possível, ninguém cuida desse lugar. Um lugar atrasado, aqui, cocô de vaca, passei. Eu pago meus IPTU, e ele tem uns que andando até com os IPTU no bolso, assim, porque é tudo muito direito, sabe? É muito direito. E daí? Muito direito, mas negativo. Negativo quer dizer, não vê o lado bom das coisas, vê só os defeitos, os problemas. E aí a vida para ele se torna o quê? Problemática. Negativa. E a assombração sabe para quem aparece? Quando você é negativo, você cria uma nuvem. Você já viu aqueles desenhos animados que o sujeito solta para todo lado, mas ele carrega uma nuvem em cima da cabeça dele? Onde ele vai? Está sempre trovoando. Agora existe uma lei, que chama a lei da atração. E quanto mais negativo você é, mais motivo você vai ter para ser negativo, porque você atrai os elementos da negatividade. Aí vai dar motivo. Mais negativo, mais negativo. É assim mesmo. E aí se cumpre um preceito bíblico. Pois aquele que tem terá mais em abundância, e aquele que tem pouco, até o pouco que tem lhe será tirado. Que injustiça? Não, é a lei da atração. Portanto, se você quer vibrar, se você quer combater a corrupção, a gente fala tanto da corrupção do país, e é claro que ela precisa ser combatida, mas onde que ela precisa ser combatida em primeiro lugar, gente? Vocês já sabem a resposta. Onde é que é? A nossa corrupção, nossa de cada dia. Temos as pequenas. Eu antes tinha assim esse negócio de talão faixa azul. Eu colocava 20 minutos a menos, eu botava um talão lá vencido, só para fazer de conta que estava lá, quem sabe passa. E eu te pergunto, da nossa cultura, do jeitinho brasileiro, isso é mixaria, não é verdade? Isso os outros é que são burros. Olha lá. Pois eu resolvi acabar com isso. Parei de apontar dedo para os outros e vou cuidar da minha corrupção. Pequena. Seja. Isso quer dizer aumentar a minha ética. Aumentar a minha ética quer dizer, o que eu faço não é para os outros ver, não. Porque às vezes a gente fala para os outros ver. Por exemplo, olha aqui. Me diga quanto tempo que eu tenho, porque eu estou embalado aqui, vocês estão percebendo, né? Mais uns 10 minutos? Quem me dá tempo? Só 10. Beleza. É porque tem show ainda, um moço aqui bacana aqui que vai cantar para nós aqui daqui a pouco. Oh, meu Deus. Je vous laisse ma carte, je me permettrai de vous appeler en fin de semaine pour que nous puissions revenir. O cara saiu do almoço de negócio, recebeu um visitante, o representante, na saída bateu o carro, todo mundo viu. E ele agora vai fazer uma coisa politicamente correta, né? Foi lá, viu, beleza, vou deixar o cartão aqui, né? Beleza, ó, depois liga pra mim, ó. Isso na Europa e em muitos lugares, aqui mesmo no Brasil, muita gente faz isso. Bateu o carro, não vou ficar aqui esperando, nem sei quem que é, deixa aqui o recado, então vou aqui no bar, aqui, ó, fulano, toma meu cartão aqui, ó, essa pessoa, você pode me fazer esse favor? Sim. Mas eu faço. Quem não faz? Engraçado, todo mundo faz aqui. Todo mundo. Você faz?
E você faria? Acredito que sim, né? Gente, a gente fala muito assim, o povo brasileiro tem jeito não. Aqui no Brasil não tem jeito não. E eu pergunto, mas quem é brasileiro aqui? E você faz? E você devolve o que é do outro? Então tem muito mais gente que faz do que não faz, gente. Só fazer estatística aqui, é porque é por causa da nossa classe aqui que a gente faz? Não, na favela também faz, nos pobres também faz, e às vezes até faz mais. Em muitos casos, faz. Só que isso é um chavão que a gente repete. E a gente está corrompendo a nosso próprio lugar que a gente está. Como diz, cuspindo no prato que come. A gente faz isso. Vamos ver de novo. Isso aqui tem um detalhe. Ele fez politicamente correto. Olha o cartão de quem que é. O cartão é do representante comercial. Então eu te pergunto, ele foi politicamente correto para as pessoas que estavam na calçada e viram ele colocando o cartão? Sim ou não? Sim. Ele deu bom exemplo para eles? Sim. Porque eles não sabem o que está por dentro dele. Só eles sabem. Então ele fez uma coisa de aparência. Politicamente correto. Mas no caminho do coração isso não funciona. Porque você não engana o coração. É como diz, você tem razão, mas vai preso assim mesmo. A vibração sua é outra. Porque a vibração, gente, ela é o que é. Não tem enganação. É igual você chegar perto de um cachorro cheio de medo e falar assim, não, estou com medo, não, vem cá, tiozinho. Ele sabe que você está com medo. Cavalo. Quem monta em cavalo aqui sabe quando o cavalo domina a pessoa, quando a pessoa domina o cavalo. Sim ou não? Se você montar em cima de um cavalo frouxo, com a energia de medo, o cavalo abusa de você. Mas se você já chegar e mostrar a que veio, o cavalo te obedece, tá certo? E aqui então segue. Opa, aqui. Opa! Il vaut mieux l'avoir en journal. Então estamos fechando essa nossa conversa. Eu quero pedir desculpas se por acaso eu melindrei com alguma coisa, porque eu fiquei às vezes meio enfático, meio entusiasmado. Porque que para mim, vocês, gente, quando eu estou nessa aqui, eu não vejo as suas personas, não. Eu vejo tudo menino e menina na minha frente. E outro menino também, falando, meio maluco, beleza. Porque se eu for olhar as capas e perguntar quem que é fulano, eu não falo nada. Eu já quero, através da minha palestra, já dar um testemunho do que a gente está propondo aqui a fazer. Ou seja, dar esse tratamento que a gente merece. Para quê? Para mais saúde. Obrigado, querido. Para mais saúde. Nossa. Nós merecemos não é porque você fez alguma coisa que mereça, não, merecemos de nascença, é a nossa herança natural, somos todos filhos de Deus, então nós temos que recuperar essa originalidade, e a dica é, quer melhorar a sua vibração? Aproxime-se do amor. Eu vou dar uma dica assim, agora de ouro, se você está num deprê, se você está assim, tipo hoje, muito pessimista, se você está assim meio com a bruxa solta, tem um segredo para você mexer na sua frequência vibratória e tirar com a mão, mudar da água para o vinho em questão de 1 a 2 minutos, mas tem que fazer. É uma vibração, é um estado mental que você entra nele e ele te tira do buraco. Alguém imagina o que é? Eu quero até dar um livro. Ô meu filho, traz um livro para mim. Tchau.
Um livro que eu lancei em outubro, até aproveito para fazer meu comercial. Obrigado. Eu falei meu filho, mas é meu filho mesmo, né? Está aqui, né? Vem me ajudar ali. Esse livro aqui chama O Certo é o Avesso. Olha o nome do livro. Maluco, beleza. Essa palestra está toda aqui. E claro, tem muito mais coisas. Tem a ondinha, tem essas coisas da essência, várias coisas. Do amor. Eu levei 4 anos para escrever esse livro. Não todo dia, porque a gente não pode escrever um livro todo dia, porque tem que deixar de noite também, né? É igual o rosto, tem que deixar lá para crescer, né? Para poder fermentar. E aí saiu em outubro do ano passado. Eu sei que poucos aqui conhecem, porque eu não vim aqui depois disso. Então eu trouxe alguns exemplares para quem quiser conhecer O Certo é o Avesso, que é um filho novo meu e eu estou muito orgulhoso dele. O último livro que eu escrevi foi Amor e Mudança, há 20 anos atrás. Um livro menor, bom também, tem o seu papel, mas assim, é filhote desse aqui. Esse aqui está mais maduro. O outro também tem bom, porque ele dá uma iniciada. Todo tem serventia, né? E aqui fala assim. Quero terminar lendo isso. Certa vez ouvi alguém afirmar que somos condenados à felicidade. Assim como o rio procura o mar, a despeito de seus desvios e represamentos, nós igualmente procuramos o bem e a felicidade, até mesmo pelos caminhos mais tortos. Mas uma coisa é certa, nós sofremos por resistir ao chamado do amor e da verdade. Quanto mais você resiste a isso, mais você sofre. A vida tem essa pedagogia, não tem como correr dela. Quer aproximar da felicidade, do bem? Do amor. Eu quero dar um livro de presente, foi por isso que eu pedi aqui, né? Para quem falar qual que é o estado mental que a gente pode tirar com a mão e sair do baixo astral, sair do atoleiro e melhorar o seu padrão vibratório, chegando mais próximo daquelas frequências do amor. Dou-lhe uma. Espera aí, levanta a mão para eu escutar. Fala. Daqui a 5 anos, o que vai estar? É uma boa ideia. Mas não é exatamente aquela palavra que eu estava... Quer falar? Gratidão, bingo. Gratidão. Eu sei que outras pessoas vão falar, mas como eu precisava dar para uma pessoa, gratidão, que é positividade. Gratidão. Se você buscar dentro de você, porque não há coisa, pode estar o pior baixo astral que for, você vai encontrar alguma coisa para agradecer. Vai. Ah, mas eu vou fingir que eu estou embaixo. Não, mas querer não é fingir, não. É só mudar o olhar. Porque se você muda o olhar para um outro lugar, aí você vai começar a agradecer, nem que seja pela cama que você dormiu, nem que seja por estar vivo aqui agora, agradecer pelo neto, pelos filhos, agradecer por qualquer coisa que você tenha satisfação de ter. Sai daquele lugar e venha para outro. Sua vibração muda na hora. Na hora. Essa é a dica de hoje, que a gente poderia agora fazer uma palestra sobre isso, tá bom? Mas ficamos por aqui e eu vou ficar mais um tempo aqui. Quem quiser conhecer esse livro, trabalho, eu vou estar aqui para autografar ou colocar para onde, tá bom? Obrigado.